Pai querido, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado, ó Deus, por tão grande salvação pela igreja do Senhor Jesus Cristo, que um dia o Senhor reuniu judeus, gentios em um só corpo por meio da cruz de Cristo. E este mistério o Senhor revelou a nós, revelou a Paulo, e Paulo escreve à igreja, aos Efésios, e nós somos abençoados aqui nos dias de hoje, ó Deus, com a santa palavra de Deus. A santa palavra que transforma vidas, corações. E é através dela que nós conhecemos o Deus verdadeiro, o único Deus todo-poderoso. Mas não somente isso, Senhor, a sua palavra nos mostra a nossa condição pecaminosa, a nossa condição de pecadores, e que necessitamos do Senhor. Ó Deus amado, eu agradeço por esse tempo aqui, que nós louvamos ao Senhor, cantando hinos, cânticos espirituais, engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é através dele, do seu Santo Espírito, que nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos corações hoje à noite, através do poder da sua palavra, e faça a mudança necessária nas mentes, nos corações, nas vidas dos amados aqui presentes. Nós oramos, ó Deus, santo e precioso, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Primeiramente, aprendemos uma coisa, irmãos, existe uma diferença entre batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Então, eu quero mostrar para você, se você acompanha na tela que está aqui atrás, essa diferença, ser batizado e ser cheio. O batizado com o Espírito Santo ocorre somente uma vez na vida do crente, quando você entrega sua vida ao Senhor Jesus Cristo, no momento da sua salvação, você é batizado com o Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é uma experiência repetida durante a vida cristã. Ser batizado jamais ocorreu antes do dia de Pentecostes, no Antigo Testamento. Então a primeira ocorrência vem após Atos 2. Mas interessante que o ser cheio do Espírito Santo ocorreu no Antigo Testamento. Ocorreu lá na vida de alguns homens específicos para uma missão específica. O batismo do Espírito Santo é necessário para todos os crentes. Só que o ser cheio não é necessariamente experimentado por todos os crentes. Interessante. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, pode ficar certo disso, que você tem o Espírito Santo, você foi batizado com o Espírito Santo, mas é possível que você não anda cheio do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Vamos ver isso mais à frente. O batismo é necessário para fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Você é batizado com o Espírito Santo. Não necessariamente, mais embaixo, é para todos os membros, né? Então, é para todos nós ser cheio do Espírito Santo. Então, não pode ser desfeito o batismo. Então, uma vez batizado, você é batizado para sempre com o Espírito Santo. Não confunda também batismo com o Espírito Santo com batismo nas águas, né? Coisa diferente aí. Agora, o ser cheio do Espírito Santo pode ser perdido. É interessante que estudamos no capítulo 4 de Efésios, não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
Lá em 1 Tessalonicenses diz, não apagueis o Espírito. Né? Então, batismo resulta em posição no corpo, já o ser cheio em poder para andar na vontade de Deus. Batismo ocorre quando cremos em Cristo e o ser cheio ocorre ao longo da vida cristã. Batismo não há pré-requisitos, exceto fé em Cristo. E o ser cheio do Espírito depende da submissão. Grava bem essa palavra. Submissão. Está sujeito. E a ideia desse enchimento, nós podemos ver essa ideia lá no Antigo Testamento, em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 4. Observe que Isaías ele diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Olha essa palavra, enchia o templo. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está o quê? Cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Não tinha um lugarzinho no templo que não tinha a glória de Deus. Então, essa ideia de estar cheio, só que aqui está falando de quê? Da presença gloriosa de Deus no templo lá em Israel. No Novo Testamento, é interessante que no Novo Testamento, na própria carta de Paulo aos Efésios, Paulo trata da morada de Deus, não no prédio, na igreja, prédio, né? Não no prédio, mas em mim e você. É interessante que nós já estudamos esses textos antes e você volta lá para Efésios capítulo 1. Olha, volta para Efésios 1. Quando o pastor da igreja diz volta para Efésios, todo mundo... Não, estou brincando. Então, Efésios 1, todo mundo... Então, vamos lá, Efésios 1. Então, Efésios 1, 22, diz o seguinte... Olha aí, Efésios 1, 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Designou quem? Cabeça? Jesus. E ele designou todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a fim, versículo 23, a fim, cadê a fim? Não tem, mas a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Você vê a palavra encher todas as coisas. Você vai agora para capítulo 2. Capítulo 2 de Efésios. Diz o seguinte, a partir do verso 19. 19 diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário. Olha aí, tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de quem? De Deus por seu Espírito. Outro texto aqui em Efésios capítulo 3, verso 16. Todo mundo agora para Efésios 3, 16. Diz o seguinte: Oro
oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Mediante a fé. Cristo, Ele habite, olha aí, em seus corações. Por meio de quem? Seu Espírito, do Espírito Santo. Logo, irmãos, ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio da plenitude de quem? De Cristo, Jesus. E pelo contexto que estudamos na semana passada, ser cheio do Espírito Santo é uma característica de quem? Dos sábios. Daqueles que revelam o estilo de vida andando na luz, imitando a Cristo em amor, em pureza. Esse é o andar cheio do Espírito Santo, imitando a Cristo Jesus. Agora vamos para o nosso texto lá em 5:18. Veja o que Paulo diz aqui aos Efésios 5:18. Ele diz que não se embriague com vinho, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Paulo, ao exortar aqui os Efésios a serem cheios do Espírito, ao invés de ser cheios de quê? Vinho, ao invés de se embriagar com álcool, um lugar das Escrituras diz para darmos lugar ao Espírito Santo. Nenhum lugar das Escrituras diz isso. Olha, dê lugar ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a habitação dele é certa e permanente. Veja o que diz aqui. Olha, João 14, ele diz, olha, Jesus falando, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo está aí, está aqui, dentro de nós. E ele diz aqui, olha, ele está em vocês para sempre, é permanente. A habitação dele é certa. Ele vive com vocês e estará em vocês. Agora, o mundo não pode recebê-lo. Quem não tem Cristo como Salvador, não pode receber o Espírito Santo de Deus. Não pode. Você não conhece Jesus, Cristo. Já o temos permanentemente, porém a nossa responsabilidade agora, individual, é sermos cheios do Espírito Santo. Ou seja, andar no controle dele continuamente. Outro detalhe que requer nossa atenção, irmãos, preste atenção. Ser cheio do Espírito Santo não é que o crente tem o Espírito Santo em mais ou menos medida. Sabe por quê? Porque a habitação dele é plena, é completa. Não tem esse negócio de mais Espírito, menos Espírito, não. Se você ver essa conversa, você diz, não, isso não existe. O Espírito Santo, ele é autoridade de vida, ele é Deus, habita em nós. Agora, ele pode obter mais do crente, quando esse crente lhe submete. Então, ele pode ter mais da Yasmin. Quando? Quando ela submete a ele. Pode ter mais do Elídio. Quando? Quando ele submete a ele. Agora nós não podemos ter mais
do Espírito, membro do Espírito, é como a autoridade em casa do pai, autoridade do chefe no trabalho, autoridade do policial trabalhando. É interessante que quando o filho ele não submete à autoridade do pai, quando o funcionário não presta o seu serviço como deveria, em autoridade, o seu patrão, quando o condutor do veículo não submete as leis ao teste do bafômetro, é interessante que muitas pessoas, eles olham e dizem, olha, rapaz, é um pai sem autoridade, é um policial sem autoridade, é um patrão sem autoridade. Muitas pessoas olham por esse prisma aí. Mas por que não olha, diz, rapaz, esse filho, ele não submete. Esse empregado, ele tem dificuldade de submeter ao patrão. Esse condutor tem dificuldade de submeter às ordens do policial em serviço ali. O Espírito Santo é assim. Ele tem autoridade, né? Ele é autoridade, mas ele requer de nós o quê? Submissão a ele, né? Submissão a ele. Paulo, ele nos desafia a submetermos ao Espírito Santo, a nos rendermos à sua vontade, e esse é o melhor caminho. Por isso que Efésios capítulo 5, nós vimos aqui, estamos no 18, olha o 17, ele diz, porquanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mas procurar compreender a vontade do Senhor para o quê? Para achar bonito, legal? Não. Submeter à vontade do seu Senhor. E para isso, né, o novo homem, ele em Cristo Jesus, o novo homem no Filho de Deus, ele perde o controle de si mesmo e é conduzido agora pelo Espírito de Deus. A ideia aqui é de submissão, e essa palavra é a palavra-chave na nossa vida. Submeter ao Espírito de Deus. Agora, preste atenção nisso. Ser cheio do Espírito Santo não significa ter mais do Espírito, eu já falei isso, e eu vou repetir. Não é ter mais do Espírito, mas que o Espírito tem mais de mim. Entendeu? Submeter, ser cheio do Espírito Santo, vou repetir, não significa ter mais do Espírito, mas que o Espírito tenha mais de mim. Atenção, novamente, não existe no Novo Testamento um modelo de oração para o enchimento do Espírito Santo. Orar para ser cheio, a oração mesmo que constante não parece ser a maneira de obter a plenitude do Espírito. Senhor, me enche do teu Espírito. Não. É no dia a dia, é submeter a Deus, submeter a Ele. A vida de Cristo, vivida através de uma pessoa, pelo poder do Espírito, capacita a ter atitudes e comportamento que nunca teria de outra forma. Olha o que diz aqui Jesus, Lucas. Ele diz, o próprio Senhor Jesus Cristo, diz aqui, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Isso tem uma ideia de quê? Submissão. Veja bem, Jesus, autoridade. Deus. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele submeteu a quem? Ao Espírito Santo. Os discípulos, olha os discípulos continuavam cheios de alegria e do
Espírito Santo. Né? Olha, Gálatas, ele vai mostrar o fruto do Espírito, e ele diz que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Outro texto em Gálatas diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. Você manifesta o fruto. E qual o fruto? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas também, irmãos, ficar cheio do Espírito, por viver obediente, ficamos cheios do Espírito, vivendo em obediência numa cultura pecaminosa. Nós ficamos cheios do Espírito por viver obediente numa cultura pecaminosa. Mal, vil. Nosso texto aqui, observa o versículo 18 de Efésios 5. É a continuidade do que nós estudamos semana passada. E Paulo nos desafiou aqui para vivermos em pureza. E isso só é possível na completa dependência do Espírito de Deus. E Paulo começa o 18 usando a embriaguez com vinho para fins de ilustração aqui. Ele diz, não se embriague com o quê? Vinho, que leva à libertinagem. Certamente aqui é o efeito da queda. É o impacto da queda no jardim do Éden, na vida do homem. Uma pessoa intoxicada com álcool, ele age fora do natural no que é mal. O autor aqui, aos Efésios, está fazendo, o que ele está fazendo aqui é projetando uma vida na qual o povo de Deus se abstém da intoxicação com bebidas alcoólicas de qualquer tipo. Naquela época, a bebida popular era o quê? Vinho. Hoje, qual é a bebida popular? Se ele estivesse escrevendo hoje, não vos embriaguei, ele usar o quê? Para nós, nossa cultura. Cerveja, cachaça, caipirinha. Ele ia escrever essas coisas. Que é nossa cultura. Não se embriague com isso. A bebida alcoólica leva à libertinagem, à loucura, é uma característica daqueles que adotam um estilo de vida do velho homem, do homem sem Cristo. E ele diz, olha, não faça isso. Agora também não é só bebida alcoólica que leva à loucura, à libertinagem. Drogas, né? O uso de entorpecentes, outras substâncias desse tipo, leva à loucura. Muitas vezes são inseridas, inaladas, injetadas e leva à loucura. Paulo escrevendo a essas pessoas diz, rapaz, não faça isso. Não se encha disso. Não se embriague, não se drogue. Os homens, as mulheres, os jovens que fazem uso de bebidas alcoólicas ou drogas acabam com a sua própria vida, com a vida dos outros, né? Com os relacionamentos. Deus, Ele nos fala isso aqui. Então, o efeito da queda do homem, a nossa natureza, ela foi contaminada com essas coisas. E por isso que a nossa natureza pecaminosa sempre nos puxa para fazer o quê? O bem ou o mal? O mal. Sempre nos puxa para o mal. Olha o que diz Gálatas 5, ele diz, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito que habita em nós. E o Espírito, o que é contrário à carne. Existe essa batalha dentro de nós. Não dentro do descrente, do não crente, de uma pessoa sem Cristo. Não existe essa batalha, essa luta.
porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele só faz o mal e lhe agrada, e ele tanto faz se está agradando a Deus ou não. Mas na vida do crente, louva a Deus porque ele dá o seu Espírito, dizer, ei, Elídio, ei, Aquisa, ei, Carlos, está errado. Não é por aí não, vamos. E ele puxa nessa batalha. E olha a lista aqui das obras da carne. Né? Em Gálatas 5 ele diz que as obras da carne são manifestas. E olha aí, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, olha aí, nossa palavrinha lá de Efésios 5:18, embriaguez, orgia e coisas semelhantes, eu os advirto como antes já os adverti, que não os pratiquem essas coisas, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, ao invés de ser controlado, ser levado, submeter à vontade da carne, uma pessoa em Cristo, ele é controlado, ele pode ser controlado pelo Espírito Santo. E ele age de maneira fora do natural, naquilo que é bom, que agrada a Deus. E Deus é tão bom, gente. Meus irmãos, Deus é tão bom que para caminharmos nesse mundo caído, totalmente vil, desprovido de segurança e esperança, Ele nos deu o seu Espírito. Ele deu. Agora basta submeter a Ele. E para a batalha mesmo, contra a nossa carne, nossos desejos, né? Ele nos deu o seu Espírito. Habita em nós. E só preciso deixá-lo controlar minha vida, meus pensamentos, palavras, ações, meus relacionamentos. Então é deixar Ele fazer isso. Pastor, o que isso significa para a minha vida? O que é que Deus quer de mim sobre encher o Espírito Santo? Como deve ser minha vida? Quando eu estou cheio do Espírito Santo, com a vida de Cristo, o que é que eu experimento no dia a dia? Eu como jovem em casa, como dona de casa, como marido, como mãe, como esposa, o que é que eu experimento? Então a gente vai ver aqui os versículos, os próximos 3 versículos, ele vai nos mostrar como é uma vida cheia do Espírito Santo. Olha o versículo 19, 20 e o 21 do capítulo 5. E Paulo diz que estamos cheios da vida de Cristo, nós experimentamos 3 coisas aqui. Primeira coisa, a evidência do preenchimento, do enchimento do Espírito Santo, sabe o que é? Alegria. É alegria. Primeiro, ele diz que quando você está cheio de Cristo, você experimenta o quê? Alegria. Uma alegria que borbulha. Alguma música, ao pensar sobre uma verdade espiritual, se alegra. Quando você está cheio do Espírito, você tem uma felicidade generalizada. E em diferentes momentos você se vê em meio que cantando, cantarolando espontaneamente. Não é uma coisa fora do normal, caindo pelo... Não, uma coisa espontânea. Alguma verdade você está ali cantando, falando alguma verdade da palavra de Deus. Olha o verso 19. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu estou no meu devocional e
e um versículo, um texto, Deus fala comigo ali. Imediatamente ali aquilo me dá alegria, traz alegria. E a vontade que eu tenho é compartilhar com outras pessoas. Manda o zap, leia esse versículo. Pode ficar certo, foi um texto que Deus falou comigo. Aí me deu alegria no Senhor. Aí eu pergunto, essa alegria de cantar, louvar a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com a verdade da palavra de Deus, isso é visível no dia a dia? No seu dia a dia? Mas, pastor, eu tenho o Espírito Santo, mas não expressa essa alegria, o que é que acontece? Você tem o Espírito Santo, não há dúvida disso. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, olha aqui, é evidência. Você vai louvar a Deus, você está alegre, estará alegre. Eu pergunto, você está cheio do Espírito Santo? É possível que não. O Espírito Santo é alegre, gente. Ele é alegre. O fruto do Espírito é amor, segundo, alegria. Primeiro, amor, segundo, alegria. Fruto do Espírito Santo. Eu já conheci crentes, irmãos, que se incomoda com a alegria de outros crentes. Não sei se você já conheceu, mas eu já conheci. Eu, 14 anos em Maceió, pastoreando. Aí conheci, não eram todos os crentes, mas alguns. Ele se incomodava com a alegria dos outros. Crentes alegres, ele... Por que está alegre? Pastor, eu estou insatisfeito com a igreja. Por quê? Não, tem pessoas muito alegres aqui. Já pensou? Como é? A senhora está incomodada com a alegria? Sim, por que eles estão rindo? Por quê? Eu não entendo. Irmã, alegria. Mas eu não gosto. O crente tem que ser sério. Não tem que andar com um sorriso nos dentes, não. Alegria. Né? Então eu espero que você não seja um desses que se incomoda com a alegria dos outros. Mas que você seja um crente, uma crente cheia do Espírito Santo, que transborde de alegria. Isso seja evidenciado na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, nas pessoas que você trabalha. Diz, rapaz, essa menina é diferente. Diferente aqui no trabalho. Né? Eu gosto muito dela. Por quê? Rapaz, ela está alegre, sempre está alegre. É assim. O Espírito Santo de Deus. A segunda evidência do enchimento do Espírito Santo de Deus, sabe o que é? Versículo 20, é gratidão. Gratidão. Há uma segunda coisa aqui que aparece quando estamos cheios do Espírito, é o quê? Gratidão. E essa gratidão aqui, irmãos, é quando você experimenta satisfação. Você se sente contente, agradecido por todas as coisas boas que Deus lhe deu, pelo que Deus é. Versículo 20 aqui, olha o que ele diz, irmãos. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja de novo aqui, contentamento generalizado, abrangente, sempre agradecendo por tudo. Às vezes as coisas estão difíceis em casa. Questão de saúde na família, preocupa. Questões de suprimento na família, preocupa. Relacionamentos em casa, está meio arranhado, isso preocupa.
E tantas outras coisas no dia a dia vêm preocupando. Mas o crente cheio do Espírito, ele é grato a Deus. Ele é contente com as coisas que Deus tem dado. Quando você está cheio do Espírito, você tem esse maravilhoso contentamento na vida. Eu já encontrei pessoas assim. Como é que a senhora está? Pastor, mais do que eu mereço. Eu digo, isso é contentamento? Como é, irmã? Mais do que eu mereço. Coração contente. Você não se sente essa terrível coceira ou frustração por ter algo que não tem. Você não anda com essa preocupação. Você não é amargo, você não sente ressentimento, não tem inveja. Você olha para o que tem e é grato, satisfeito. Você precisa de mais alguma coisa? Deus tem me dado mais do que eu mereço. Muito. Louva a Deus, meu filho. Nós temos em casa alguns problemas de saúde, mas Deus está cuidando de tudo. Olha, Ele é maravilhoso. Como é que estão as coisas? Deus é maravilhoso. Estou sem trabalhar, mas Deus é maravilhoso. Ele está, olha, mais do que eu mereço. Isso é uma frase, uma palavra de alguém que é contente em tudo, grato em tudo. Às vezes eu gosto de estimular os jovens a uma atitude de gratidão. E lá em casa a gente faz um tempo, devocional, às vezes nós não somos tão crente fiel, às vezes a gente faz e sempre eu pergunto, se tem algo para agradecer a Deus. E na esmagadora maioria das vezes o que eu escuto? Isso, silêncio. Ninguém fala nada. Tem alguma coisa para agradecer? Quando diz, algumas vezes, tem ou não? Você não tem nada para agradecer? Não. Puxa, você está nesse mundo, você conhece a Deus. Então, atitude de gratidão a Deus. Não somente a Deus, mas gratidão às outras pessoas também. Gratidão às outras pessoas que Deus faz. Obrigado. Ser grato pela sua generosidade. Então, atitude de gratidão. E a terceira e última coisa, irmãos, que devemos levar para casa, além de alegria, ser cheio do Espírito Santo evidencia uma vida cheia de alegria, gratidão. A última coisa aqui é relacionamentos harmoniosos, cheio de harmonia. Às vezes nós achamos que nós somos heróis em relacionamentos. E muito pelo contrário, nós somos pecadores, capazes de causar enormes danos a nós mesmos e às outras pessoas. Nós somos mestres nisso. De ferir, magoar, de afastar, de não querer aproximar, de não querer falar. Nós temos dificuldades em relacionamentos. E necessitamos da graça de Deus para nos salvar de nós mesmos, desse mal que existe em nós. Por isso que ele diz aqui em Efésios, olha, versículo 21, Efésios 5, olha para a sua Bíblia, o que é que ele diz? Ele termina dizendo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar uns aos outros. Olha a palavra, aquela palavra-chave, submissão, sujeição. Está aqui, aparece aqui. E vai aparecer outras vezes, mas aparece aqui também. Ser cheio do Espírito Santo é você
vai evidenciar na sua vida o quê? Que você tem bons relacionamentos, você gosta, preserva. Eu tenho uma visão pessoal que me norteia a minha vida, e sempre eu fiz isso através de pensar e orar, mas diz isso, né? Eu levo isso no meu coração, no meu ministério, minha vida, que é manter um relacionamento simples e amoroso com as pessoas ao meu redor por meio do testemunho, discipulado, aconselhamento, ensino, pregação, treinamento, para que elas sejam salvas e cresçam no Senhor. Então, eu fiz essa declaração e levo. O que é que eu quero? Manter relacionamento simples, amoroso com as pessoas que Deus coloca ao meu redor. Então, eu vou levando isso, minha vida, trabalho, ministério, essa declaração. E C.S. Lewis, eu li um livro, estava vendo um livro hoje sobre relacionamentos, ele diz o seguinte, não ele, mas o escritor que citou ele diz, quando eu aprender a amar a Deus mais do que meus entes queridos, eu amarei meus entes queridos mais do que os amo agora. Por isso que o nosso versículo 21 diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Observaram que alegria, gratidão e relacionamento harmoniosos faz parte e afeta o nosso cotidiano. Nós vivemos assim. Ser cheio do Espírito Santo não são feitos extraordinários, de força espiritual, não. Ser cheio do Espírito Santo, você vai ver na vida de cada um. Alegria, gratidão, relacionamentos harmoniosos. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus, por essa noite maravilhosa. Obrigado, ó Deus, por sua palavra. Obrigado, ó Deus, por ela falar aos corações. Nós somos gratos pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Por meio de Jesus Cristo, o Senhor reina e manifestamos através, Deus, da nossa alegria, gratidão, relacionamentos, essa beleza de Cristo em nós. Ó Deus, nos ajuda, né? Não é fácil, né? Tarefa fácil, mas nos ajuda cada dia a discernir e a cavar como uma busca ao tesouro, buscar a sua vontade na palavra de Deus e a ela submeter, ó Deus. E com certeza veremos essas evidências em nossas vidas, para a tua honra e glória. Eu oro pelos irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam chegar hoje, por alguma razão, outros viajando. Peço o seu cuidado por eles também. Os abençoa. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com um cântico. Ele é o beleza de Cristo em mim. Quem conhece esse cântico, levanta o braço, quem conhece? Quem conhece? Você conhece? Sim? Então vamos ficar de pé e cantar. Que a beleza de
de Cristo se veja em mim. Toda sua pureza de amor sem fim. Oh, que em todo meu ser posso te conhecer, que a beleza de Cristo se veja em mim. Mais uma vez. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda sua pureza de amor sem fim. Oh, que em todo meu ser posso te conhecer, que a beleza de Cristo se veja em mim. Chama aqui a irmã Kisa na frente, ela tem um anúncio para você.